Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E o episódio de hoje é um novo quadro aqui no podcast. O quadro Falando o que Não Pode. O quadro 18 mais, em que nós vamos abordar assuntos diversos, sem pudor, sem julgamento e. Tá escutando isso? É o som do tabu quebrando. Então, gente, eu resolvi criar esse quadro para a gente conversar sobre esses assuntos que às vezes são conversados de uma forma tão, né, cheia de pudor, cheia de tabu. A gente tem muito medo de ser julgado, né, quando a gente fala sobre sexualidade, sobre fetiches. E aqui é um quadro aberto para você, ouvinte, mandar a sua história para mim sobre relacionamento, sobre experiências sexuais, sobre fetiches ou desabafos. Então, esse quadro é feito para você trazer a sua história e eu vou aqui comentar sobre a sua história, pensar, falar o que eu acho. Às vezes você pode mandar uma história que não tem uma conclusão e você gostaria de saber o que você deve fazer nessa situação, ou enfim, e eu vou dar minha opinião, lembrando que eu falo o que eu não sei. Então, assim, baseado em experiências e vivências e, né, o que eu acho da vida. Mas enfim, gente, esse é o novo quadro do podcast. Eu espero que vocês gostem demais e que vocês não tenham pudor, não tenham julgamento e deixem o seu tabu de lado para que a gente possa ser livre nesse quadro. Então, gente, vai ser de forma totalmente anônima. Você pode me mandar aí a sua história pelo e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do episódio e na descrição do podcast, e vou deixar lá no Instagram onde você pode enviar a sua história. Vai ser totalmente anônimo. Se você não colocar o seu nome ou o nome de outras pessoas que fazem parte da história, dependendo, eu vou escolher um nome completamente aleatório. Ou se você escolher um nome fictício, pode ser fictício. Se você quiser colocar o seu nome, pode colocar o seu nome também. Mas a ideia aqui é que vocês se sintam à vontade para contar histórias para mim, que só eu vou saber quem é você, ou não. Se você fizer um e-mail anônimo, por exemplo, eu não vou saber quem é você, e tudo bem. Eu só quero histórias verdadeiras e, como eu falei, de forma livre, para a gente simplesmente sentir um gostinho da vida, assim, sabe? Ter aquela fofoquinha, aquela história maluca, ou enfim, experiências malucas para a gente poder comentar com outras pessoas. Então, essa a ideia do novo quadro, e eu espero que vocês enviem também as suas histórias, tá? Por favor. Não vamos deixar esse quadro morrer. Enfim, a primeira história desse quadro é sobre um homenagem. E quem me mandou essa história aqui foi Marcela, que vamos chamar aqui de Marcela, ok? Ela mesma escolheu o nome dela fictício. Então vamos lá para a história dela? Oi, Nanda e ouvintes do podcast. Aqui eu vou me chamar de Marcela e o meu namorado eu vou chamar de Fábio. Bom, eu e o Fábio já estamos juntos há 4 anos. Bastante tempo, hein? Nós sempre tivemos um relacionamento fechado. Inclusive, eu me considerava bem ciumenta. Ainda mais no começo do relacionamento. Mas com muita terapia, fui trabalhando esse meu lado e me tornando menos ciumenta. Para contextualizar um pouco, eu sou bissexual e o Fábio se considera hétero. Eu já tinha tido algumas pequenas experiências com mulheres, mas nada que tivesse considerado sexo mesmo. Um dia, eu e o Fábio resolvemos ir em um bar que costumamos ir para tomar uma cerveja. Nesse momento, começamos a conversar sobre o nosso relacionamento. Entendo esses momentos de DR, né? Vamos sentar e conversar. Tá bom, não tá? Vamos mudar, não vamos? E surgiu o assunto homenagem. Hum, Pra quem é ciumentinha, né? Vamos ver onde vai dar essa história. Naquele momento, vimos que os dois tinham interesse nessa experiência. Mas como os dois
mas como dois iniciantes e dois tímidos que dificilmente chegavam em alguém quando eram solteiros, começamos a pensar como acharíamos uma pessoa, certo? Pensamos em ir em uma balada, alguma casa de swing, algum rolê que fosse propício a isso. Mas começamos a pensar em como seria a dinâmica e desistimos. Porque, como eu falei antes, não somos do tipo que temos muita atitude na hora de chegar em alguém. Dois tímidos, gente. Eu queria ver dois tímidos em uma balada tentando chegar em uma pessoa que eles nunca viram na vida para falar: Oi, então, eu e o meu namorado queremos ficar com você. Eu não faço ideia de como seria uma abordagem dessa, tá? Bem, com algumas cervejas na cabeça, decidimos baixar o Tinder e fazer um perfil de casal. Colocamos nossas fotos e deixamos rolar. Nesse momento, descobrimos que o nosso gosto para a mulher era bem diferente. O Fábio não tem muito padrão. Eu já tinha um certo padrão e era um pouco seletiva, o que acabava dificultando na hora do match. Mulheres sempre são mais seletivas do que homens, né? Pelo menos eu tenho essa impressão. Com uma semana de Tinder e alguns matches, mas poucas conversas desenvolvidas, demos match com a Camila, nome fictício. A Camila parecia ser bem desenrolada e chegou sendo bem direta e clara, chamando a gente para sair naquela mesma semana. Gente, Camila com atitude, hein? Gostei. É assim, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Nós combinamos com ela de ir em um bar, mas no dia deu aquele frio na barriga. Afinal, fazia 4 anos que não tínhamos um date com alguém. E começamos aquelas dúvidas clássicas de primeiro date. E se não tiver conversa? E se ficar aquele silêncio constrangedor? E se ela não gostar da gente? E se a química não bater? Gente, eu não sei se eu já contei pra vocês, como foi o primeiro date que eu tive com o João, a primeira vez que eu saí com o João, eu não saía há muito tempo com alguém. Na verdade, assim, eu acho que eu nunca tive dates, assim. Não, já tive, tá? Eh, mas fazia muito tempo que eu, primeiro, não beijava na boca. Nossa, eu realmente não lembro se eu falei isso pra vocês. Mas eu fiquei uns 2 anos sem beijar na boca de ninguém, sem sair, sem me interessar por ninguém. E aí eu conheci o João, né? E aí quando a gente foi sair, gente do céu, faltava eu desmaiar no meio da rua, porque assim, eu quase desisti de sair com ele, porque eu tava muito nervosa, muito, muito. E eu estava no trabalho e eu tinha a mania de tomar chá de camomila com a minha amiga. Na verdade, assim, né? Chá remunerado. A gente ia pra Copa pra tomar chá só pra fazer umas horas e dar a hora de ir embora. E nesse dia eu acho que eu tomei, sei lá, uns 5 chá de camomila pra ver se eu me acalmava, porque eu tava muito nervosa. E aí eu falei pra minha amiga do trabalho, amiga, eu vou desistir, eu não vou, não consigo. E aí ela falou, não, amiga, você vai. Olha aí, ó, a gente tá junto graças a ela, porque eu quase desisti. Ai, ai, enfim. Então eu entendo super esse friozinho na barriga que dá antes. Acho que qualquer coisa que a gente não sabe o que a gente tá fazendo ou o que vai acontecer, a gente fica com esse friozinho na barriga, né? Enfim, então, voltando, né, esse parágrafo, nós combinamos com ela, de ir em um bar, mas no dia deu aquele frio na barriga, afinal fazia 4 anos que não tínhamos um date com alguém e começamos aquelas dúvidas clássicas de primeiro date. E se não tiver conversa? E se ficar aquele silêncio constrangedor? E se ela não gostar da gente? E se a química não bater? Até que ela chegou e todo o frio na barriga foi indo embora aos poucos. Chegou a Camila confiante, hein, gente? Eu queria ter a autoestima da Camila e a confiança dela. Ela era muito confiante, o que nos deixou confiantes também. Papo vai, papo vem, a química bateu e queríamos ir pros finalmentes. Que eu confesso que achei que não ia rolar. Achei que
ia ser só um date com uma conversa e quem sabe uns beijinhos. Bicha, é sério, bicha. Não é possível. Ai, ai. Não, fez um Tinder, um perfil de casal pra achar uma marmita, aquelas. É desrespeitoso tu chamar de marmita? Mas pra chamar aí. Ah, uma marmitinha, gente. Uma, né? Aquela coisa assim, pra fazer uma homenagem. E, e achou que não ia rolar nada. Ah, tá, né? Tá bom. Enfim, né? Só se acho que se não rolasse nenhuma química ou algo do tipo, sei lá, porque não é possível. Mas tá bom. Continuando aqui, né? Do bar, decidimos ir para minha casa, já que eu moro sozinho. Mas com isso chegaram novas dúvidas. A gata questionadora, hein? E super insegura, mas tudo bem, vamos lá. Vamos chegar em casa e aí? Colocamos uma música, vamos direto para cama, conversamos mais um pouco. Gente, daqui a gente pode tirar o seguinte, né? Vamos Sabe aquela música? Deixa acontecer naturalmente. Às vezes é importante para nossa vida, sabe? Deixar a coisa acontecer naturalmente. Porque se a gente pira muito em algumas coisas, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Quando chegamos, rolou bem mais natural do que eu esperava. Começamos com um beijo triplo e quando eu vi, os três já estavam sem roupa. Então resolvemos ir pro quarto. Onde vocês estavam? Em que cômodo aquela? Na cozinha, né? Inovando na cozinha. É, Ela já tinha tido uma experiência com homenagem. Então ela foi nos guiando e a gente ia seguindo. Gente, a professora, a Camila, professora. Mas a gente também sugeria o que poderíamos fazer. Ah, tá bom, imagina os dois lá, tipo, ela falando, façam isso, e aí ele, tipo, ai, com certeza, nós vamos fazer. E abaixa a cabeça, assim, ó, mestra do homenagem. Mas tá bom, eles sugeriam também. Até porque, né, gente, eles são um casal, então eles também se conhecem muito bem. Então, assim, né, eles poderiam. Eles teriam muito a acrescentar ali naquela experiência, né? Eu acho que por, sei lá, ser uma coisa muito nova, talvez eles estivessem muito nesse campo de ideia de tipo, nós não sabemos fazer a três, né? Só a dois, e ai meu Deus. Mas assim, eu acho que o fato deles estarem há bastante tempo juntos, né? 4 anos juntos aí, faz com que a coisa também seja, né, flua, legal, sei lá, enfim, porque eles já têm experiência entre os dois. No dia seguinte, eu e o Fábio conversamos para saber o que o outro tinha achado do homenagem e chegamos à conclusão que foi muito melhor do que esperávamos. Passamos o dia meio bobos e sorrindo pelos cantos, lembrando do que tinha acontecido. Por fim, não ficamos com ciúmes e decidimos seguir com o nosso perfil no Tinder. Foi essa a minha história sobre o meu primeiro homenagem. Gente, amei, sério, amei. Amo. Eu adoro histórias. Por mim, assim, né? Teria muito mais detalhes, porque eu sou uma pessoa que eu gosto. Não, mas e aí? Mas aí você falou o quê? Não, mas aí ela sentou na cadeira e você falou o quê? E aí ela responde. E aí não sei o quê. Sabe, tipo, eu gosto de saber detalhe por detalhe. Mas enfim, gente, deu pra captar a essência do episódio? É basicamente isso, entendeu? E o que que vocês acharam dessa história? Vocês teriam esse tipo de experiência ou não? Vocês são muito ciumentos para ter esse tipo de experiência. Eu acho que assim, eu acho que a experiência de homenagem pode ser muito legal para um casal, assim. É que assim, eu acho que o casal precisa estar muito alinhado, assim, com as expectativas alinhadas. Não pode ter ciúmes exagerado. Eu acho que um pouco de ciúmes é normal, assim, né, num relacionamento. Mas assim, aqueles ciúmes ardentes, sabe? De qualquer coisinha, eu acho que dificulta muito para você ter esse tipo de experiência. Então, assim, se você é uma pessoa ciumenta ou que você não consegue nem imaginar em ver o seu namorado, né? Ou a pessoa que você tá ali com outra pessoa, tipo, abraçando outra pessoa, quem dirá transando com outra pessoa. Então, assim, eu acho que pelo que ela falou, tipo, eles são um casal que conversam bastante, né?
e alinharam bastante a expectativa deles. Achei muito legal essa questão deles conversarem depois da experiência, assim, tipo: "Ah, e aí, como é que foi pra você, né, tal". Achei muito interessante isso, porque precisa ter conversa, né, gente, mesmo antes, mesmo depois, porque assim, se um não gostou de alguma coisa, sabe, tipo, que rolou, sabe, não ficou confortável com alguma coisa, isso precisa ser conversado, porque, ou para chegar à conclusão de: "Ai, vamos continuar com essa experiência", ou para chegar à conclusão de: "Ah, é melhor a gente não continuar, porque eu acho que isso vai começar a me afetar em tal aspecto", sabe, ou em tal insegurança. Enfim, então achei muito legal que eles se conversaram bastante, assim, né, antes e depois. E eu achei muito legal que eles se conversaram durante o ato, entendeu? Porque ela fala aqui, né, que ela ia nos guiando e a gente também sugeria algumas coisas. Eu achei interessante isso, né, tipo, pra não ficar um negócio meio: "Ai, sei lá, vou chegar aqui, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e é isso". Tipo, achei muito interessante isso de ter essa conversa durante o ato, porque acho que não é uma coisa que a gente imagina que aconteça, né, sei lá, pelo menos na minha cabeça é uma coisa assim: "Ai, eh, sei lá, encontrei a pessoa, achei ela bonita, gostosa, não sei o quê, e meu namorado também e tal, e aí a gente, sei lá, transa com essa pessoa". Mas realmente, né, como que acontece isso na vida real, digamos assim, né, tipo, como que vai fazer isso? Como eu vou saber que o outro tá gostando ou que o outro gostaria de fazer, ou como eles vão saber o que eu gosto ou o que eu gostaria de fazer. Então, assim, achei o máximo ter, essas conversas no meio do ato e ela ter experiência, né, então eu acho que isso deve ter ajudado muito. Porque os 2 perdidos e tímidos, coitados, não sabiam nem direito o que estavam fazendo ali, então acho que deve ter sido muito bom ela ter experiência por conta disso, né, tipo, pra ir guiando, assim, porque eu acho que se os 3 não tivessem experiência, eu acho que ia ficar uma coisa muito, talvez, engessada, não sei, né, poderia ficar uma coisa meio engessada, assim, tipo: "Ai meu Deus, será que eu deveria fazer isso? Será que", sei lá, tipo fica meio, esquisito assim, sabe. Ai gente, amei, sério. Eu queria muito saber uma experiência de homenagem que deu errado, porque essa experiência de homenagem deu certo, né, mas eu queria muito saber a experiência de homenagem que deu errado. Se você tiver alguma história aí, tipo: "Ai, combinamos de fazer homenagem, chegou lá na hora, sei lá, a pessoa ficou com ciúmes e não rolou nada". Eh, eu queria esse tipo de história. E eu acho que é mais fácil a gente encontrar histórias de homenagem que deram, né, errado do que deram certo, eu imagino, sei lá, não sei. Enfim, gente, amei, amei. E eu quero saber também de vocês se vocês gostaram desse novo formato, desse novo quadro do podcast. E vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho dessa semana é que eu voltei a jogar um joguinho de fazenda que eu jogo já tem muitos anos, só que às vezes eu fico muito viciada e às vezes eu canso e apago o jogo e aí depois eu lembro, aí eu falo: "Ai, quero jogar e tal", e aí eu baixo de novo. Enfim, e eu resolvi baixar o joguinho de novo no meu celular e eu estou completamente viciada. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, mas ele é gratuito. E ele é um ótimo jogo de fazendinha, sério, eu amo. Um ótimo jogo de fazendinha, pra celular, assim, porque ele nunca acaba. E ele tem vários mini jogos, assim, dentro do jogo, e eu acho que ele é bem antigo, porque, assim, eu já tenho ele, sei lá, uns 10 anos, não sei, por aí, sabe, se pá. Ou talvez um pouco menos, mas, assim, muitos anos. Eh e chama Hay Day. É Hay Day. Hay, acho que
Calma aí, deixa eu ver. Ó, é Hay, Day, né? Day. Gente, tô completamente viciada de novo, entendeu? Nesse jogo maldito, que se deixar. Assim, agora eu estou até com o vício um pouco mais controlado, mas assim que eu baixei, na semana que eu baixei, gente, eu tava ficando horas no meu celular jogando esse jogo, tipo, horas mesmo, assim, seguidas, jogando esse jogo. Mas enfim, fica aí a dica, se vocês gostam de joguinho de fazendinha, eu acho muito gostoso. Porque ele é bem bobinho, sabe? Tipo, você precisa de, sei lá, 1% de neurônio para você conseguir. Acho que 1% até muito. Para você conseguir jogar, sabe? Enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho aí para vocês saberem quando que chega um episódio novo. Deixa o seu comentário aqui no episódio do podcast falando o que que vocês acharam desse episódio, desse novo quadro do podcast e se vocês teriam experiência aí em homenagem. Quero saber a opinião de vocês, do que vocês acharam dessa história. Tá bom? Me sigam nas redes sociais, falando que não sabe, no Instagram e TikTok. E é isso, um beijo e eu fui. Tchau!